Se o seu nariz vive entupido, coçando ou escorrendo, já fez tratamento, já tomou remédio e não sabe o que fazer? Se liga no vídeo de hoje que vamos falar sobre o tratamento da rinite. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje vou falar sobre os tratamentos e como nós pensamos ao abordar o tratamento da rinite, seja alérgica ou não alérgica. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das novidades. Lembrando que também nós temos já o vídeo falando como funciona o processo da rinite e se você quiser entender um pouco mais sobre o processo, clique no próximo vídeo. Como nós explicamos no vídeo anterior, esse processo inflamatório que nós chamamos de rinite, que provoca congestão, coceira e escorrimento na região nasal, mas que também pode afetar o canto dos olhos, o fundo do ouvido e a garganta, eles podem ser de origem alérgica e não alérgica. Na prática, os sintomas podem ser bem iguais e bem parecidos, mas para nós médicos, ela é importante para nós determinarmos qual o tipo de tratamento adequado para cada pessoa. E por isso que às vezes, usando o remédio de alguém que conheço, que já funcionou e não funcionar comigo, pode ser por causa do tipo de estímulo que vai causar a sua rinite, e é por isso que nós investigamos. E a principal medida para todos os tipos de rinites, e às vezes não para quem tem só rinite, mas quando está exposto a uma época de ar mais carregado e frio, é o soro fisiológico, o soro isotônico ou soro 0,9%, o soro que nós usamos para limpar e hidratar o nariz. Não necessariamente precisa ser de alto volume, é claro que se a pessoa costuma usar, não tem dificuldades, não teve problemas em usá-lo, é uma opção. Mas se a pessoa acha que é muito difícil de usar, a quantidade é grande ou não é tão prático, as medidas mais suaves de somente borrifar direto o jato de menor volume, ou até mesmo pingar, gotejar diretamente no nariz o soro fisiológico, já pode ser de boa ajuda para tirar aquilo que está estimulando. O soro não somente vai ser a questão de hidratação, mas também o soro vai fazer limpar o que está lá dentro, estimulando poeira, poluição, catarro que está lá dentro, que pode só não estar conseguindo sair, como hidratando a região nasal, ela vai provocar um melhor funcionamento da região da via aérea, tanto nariz como garganta, e fazer também alguns medicamentos que utilizamos funcionar melhor. E por isso que altamente indicamos, e às vezes com mais frequência, numa época de estiagem, de época de seca, 3 vezes ao dia ao mínimo, ou até mais se necessitar. No meu consultório, eu falo que o soro, ele vai, na verdade não é um remédio, não é uma substância ativa, mas ele vai limpar e criar condições para os outros poderem limpar. Às vezes, mesmo com a lavagem saindo do catarro do outro lado, se eu não faço nada para tirar o estímulo ou que algo faça produzir o catarro, no dia seguinte vai sair justamente a mesma quantidade. Ele só vai retirar, vai deixar limpo e umidificar, mas ele pode não ter ação ativa dentro da nariz, não ter uma substância e por isso que às vezes acompanhamos de alguns medicamentos, como vou falar agora. Primeira coisa, quando o paciente chega no nosso consultório, às vezes o paciente já vem com um quadro arrastado e com sintomas de semanas, meses. Então, nossa primeira função como médicos é tirar os sintomas de curto prazo. Aquilo que vai tirar o sintoma do momento, ele não vai abordar tanto a causa muitas vezes, mas ele vai tirar os sintomas que você está tendo no momento para já dar um conforto e também facilitar o tratamento de longo prazo. Aquele tratamento que vai evitar ter crise de novo ou evitar complicações. E a primeira delas que a gente vai usar é os antihistamínicos. E apesar do nome horroroso, ele foi apelidado de antialérgico. E apesar de ser falado como antialérgico, ele serve para outros processos inflamatórios também. Mas é claro que, classicamente, ele é lembrado sempre nos tratamentos de alergia, que são os remédios de ação imediata. Eles agem praticamente em poucos minutos e alguns deles têm uma duração de 24 horas. As primeiras que surgiram foram os da primeira geração, que são os clássicos dexclorfenamina e também a hidroxizina. Tem os nomes comerciais bem clássicos, mas também aquela fama do antialérgico que dá sono. Eles atravessam a barreira hematocefálica, ou seja, eles penetram no cérebro e pode trazer alterações, não somente sonolência. Pacientes que estão tratando qualquer outra coisa neurológica, ele pode influenciar na captação de determinados medicamentos, como antidepressivos e anti-ansiolíticos, e até afetar a questões de sono. Então, tem que ser usado com cuidado. Eles foram os primeiros que surgiram e tem uma duração, a maioria deles, de apenas 8 horas. Ou seja, para um efeito desejável em relação às alergias, eles têm que ser tomados pelo menos 3 vezes ao dia. Ou seja, durante a noite até que poderia ajudar, mas durante o dia você pode ficar mais lentificado. Em crianças pode provocar alucinações ou até a criança ficar um pouco mais sonolenta
e em idosos pode começar a alterar alguns medicamentos. Então, esse tipo de remédio deve ser usado com indicação de um médico, sabendo do que você usa de medicamento por base. Os de segunda geração não têm esse efeito neurológico, então não vão causar alucinações ou alterar questões cerebrais. É claro que tem gente que tem sono até com dipirona, então depende de sensibilidade de pessoa para pessoa, mas eles não têm efeito direto na parte neurológica. Então, esses podem ser usados sem problema nenhum para esse perfil de pacientes, e alguns têm até efeito de 24 horas. Mas também lembrando que passando as 24 horas pode começar tudo de novo, então eles vão ajudar naquele momento, mas o efeito dele não dura por tanto tempo. E daí que nós utilizamos os medicamentos de longa duração. Lembrando também, em casos graves, ou até mesmo quando temos outros sintomas, como por exemplo a sinusite, em alguns casos pode ser necessário os corticoides, como a prednisona ou a dexametasona. Lembrando que esses influenciam em outros problemas, como o aumento da pressão, no diabetes e até mesmo o aumento do colesterol. Lembrando também que em crianças pequenas, eles podem liberar um hormônio que ajuda a despertar e ser um problema na hora de fazer seu filho dormir. A criança vai ficar com fôlego e ele não vai querer dormir durante a noite inteira, então por isso que normalmente esse remédio é usado somente de manhã. Única coisa que, se usado somente para alergia com frequência, ele pode realmente ter um resultado que realmente seja bem satisfatório, ele melhora bem, só que ele vai causar outros problemas. Pode engordar e alterar o crescimento de uma criança. Nos adultos, fazer elevação de pressão para quem não tem problemas de pressão alta, e além disso pode disparar a carga de açúcares. Ele não deixa de ser o corticoide e esse efeito pode ter consequências no resto do corpo. E por isso que nós temos outras opções para não chegar nesse nível de medicamento. E lembrando que todos esses remédios têm que ser indicados por um médico para saber qual que é o seu caso, para não interferir em nada na sua vida. E aí uma das opções são os famosos corticoides nasais. Esses não têm um efeito imediato, eles têm um delay para começar a funcionar, ou seja, não vai funcionar quando eu aplico no nariz. São os derivados da budesonida, da mometasona ou da fluticasona. O efeito deles é para evitar as próximas crises, ele dessensibiliza e ajuda o nariz a reagir melhor, mesmo quando eu tenho contato com aquilo que me irrita, e é uma primeira opção em alguns casos quando nós identificamos a rinite. É claro que dependendo do nível de sensibilidade que a pessoa tem, pode ser necessário medicações adicionais, mas esse é o arroz e feijão que nós usamos e sempre nós acompanhamos não somente quando começa a usar o remédio, mas como é que ele responde ao tratamento. Pessoas podem ter reações diferentes ou melhoras de níveis diferentes a depender do tipo de medicamento, e o seu médico vai poder indicar qual que é o mais adequado para você. Lembrando que esse spray não é aquele descongestionante que desentope na hora. Aquilo ele tem um efeito imediato, mas também entra na questão do curto prazo. Eles não resolvem causa e principalmente o efeito dele, da mesma forma que ele age rápido, ele passa rápido. Ou seja, ele acaba sendo um empurrar para frente o problema e não tratar. E aí, às vezes, a pessoa fica querendo aquele resultado e começa a usar para um uso indiscriminado por semanas, por meses, podendo chegar a uma dose tóxica, e esse remédio em uso exagerado pode causar sintomas, tanto na questão da frequência cardíaca e arritmias, como até alterar questões de próstata e também questões de pressão alta também. E lembrando que o corticoide nasal, tanto a mometasona, como a budesonida, como a fluticasona, eles não causam efeitos de cortisol, de corticoide indiscriminadamente no seu corpo. Eles não vão mexer na sua pressão, eles não vão alterar crescimento, eles não vão causar problemas. E por isso que o uso dele, por ser progressivo, é usado por meses ou até mesmo durante um ano seguidamente. É claro que se a pessoa está controlada e numa época de menos estímulo, é comum também fazermos as pausas para o corpo conseguir se adaptar também um pouquinho sem ele. E tá certo, se a pessoa confirmar alguma alergia nos exames e dependendo da intensidade, nós utilizamos de outros medicamentos para ajudar a funcionar melhor o spray nasal de corticoide, ou também, às vezes, ter uma melhor eficácia em duração e depois a gente conseguir retirar um remédio, por exemplo, no verão, quando eu estou menos estimulado pelo tempo e pela cidade. O Montelukast, tanto na forma de comprimido mastigável, como um grânulo que ele pode ser misturado em meio pastoso, como a versão comprimido, ele vai ajudar a funcionar melhor isso e também diminuir os níveis de reação de pessoa para pessoa. E a outra opção, se o nível for muito alto e com outros sintomas mais graves, nós consideramos a vacina de alergia, que pode ser usado tanto aplicado com injeção ou com gotinhas sublinguais,
e isso é determinado por um alergista. E lembrando que a rinite ele é sempre uma reação por algum fator, manter o ambiente limpo, não acumular poeira, animais fora da região de espuma, ou seja, o colchão e travesseiro, onde eu vou ficar com o nariz em cima, ou seja, um ambiente mais limpo, arejado e principalmente nas épocas de seca, às vezes umidificado, com o uso de bacias d'água, toalha molhada ou até mesmo os umidificadores, podem ajudar a melhorar a qualidade do ar que você vai respirar. E além disso, lembrando mais uma vez que o soro também vai te ajudar quando às vezes é inevitável contato com ar mais poluído, por exemplo, das grandes cidades. E mais uma vez lembrando que a rinite muitas vezes é a tendência do corpo da pessoa em reagir, seja por poeira, por cheiro, seja por temperatura, por fatores hormonais. Muitas vezes a rinite não existe uma cura definitiva. Tomar um remédio e nunca mais vou ter problema, soltar você na poeira e não vou ter reação. Mas eu consigo ter o controle e não ter que usar tanta medicação mais grave, como antibióticos ou corticoides orais, ou até mesmo aqueles injetáveis de pronto-socorro para sinusites, por exemplo, e aí realmente chegar nos níveis mais perigosos de complicações, sejam sinusites crônicas, sejam pneumonias ou até mesmo uma asma que não consegue controlar. E se por acaso eu vou para algum local que eu vou ter contato com algo que vai me irritar, por exemplo, num lugar que junte muito poeira, ou vou trabalhar com algum produto que pode irritar o meu nariz, o uso de máscaras é altamente recomendável para diminuir todo esse estímulo em relação ao seu nariz, em relação ao poluente. E lembrando mais uma vez, se os seus sintomas persistem, eu tomando os meus remédios, não está funcionando, ou tomei por conta e não está dando resultado, procure uma avaliação com o otorrinolaringologista para saber o que está acontecendo com o seu nariz, principalmente se os sintomas começam a não passar ou voltarem em poucas semanas ou durar meses de sintomas. E se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e aguarde o nosso próximo vídeo. Até mais!